Queridíssimo e eterno Pai, queremos lhe agradecer pela graça, pela misericórdia manifestada quando o inocente Cordeiro de Deus foi dado para pagar o preço de nossos pecados, morreu ali na cruz. E hoje nós estamos, ó Deus, debaixo deste pacto, o pacto do Novo Testamento. Queremos lhe agradecer, porque aí está a grande prova do teu amor por nós, que tu nos amaste antes de virmos ao mundo, já preparaste o caminho de escape, este sangue que está sobre o crente, este sangue que fala, ó Deus, e o teu povo tem se beneficiado deste sacrifício. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos chamado e usado de misericórdia para conosco. Nunca queremos pisar neste sangue da aliança, menosprezá-lo, mas queremos honrá-lo, Senhor. Pai, abençoe os teus filhos. Se alguém está fora dessa proteção divina, que possa ainda hoje correr para debaixo do teu abrigo, Senhor, e estar seguro. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Se vê que Deus, há certos hinos que Deus realmente ama, gosta, e Ele vem e vindica, nos abençoando. Eu gosto muito desses hinos que nos fala sobre o sangue. Que nos fala sobre este sangue. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 12. Versos 5 ao 7. A nossa boa noite a todos vocês, a todos aqueles que estão na internet e que ouvirão esta pregação. Hoje temos a facilidade de gravar, né? Que tal se pudéssemos ouvir os sermões de Cristo, tivesse o que existe hoje, né? Para gravar as pregações de Paulo, de Lutero, de todos os santos. Então nós vivemos em um tempo quando temos muitos privilégios, coisa que não foi possível antigamente. Mas antigamente eles tinham uma coisa, eles tinham uma boa memória, eles guardavam. Lembra que eles repetiam os sermões de Jesus, os ensinos de Jesus, palavra por palavra? Vocês sabem como foi o Alcorão? Ele era citado verbalmente. As pessoas gravavam cada palavra, cada coisa que Maomé trazia para eles, eles guardavam. Não, pessoas não tinham escola, não tinham estudo. Maomé não escreveu nada, então tudo era falado, era gravado. Eu admiro que memória boa tinham os antigos, né? Mas eles não tinham o que nós temos hoje, mas também eles tinham o que nós não temos, a nossa memória é curta. Garanto, se eu perguntar o que foi falado hoje de manhã, quantos esteve aqui de manhã? Levante a mão. O que é que foi falado?
Eu penso que algum vai dizer, olha, foi boa, a mensagem foi boa, mas irmão, o que falou, o que foi falado? É qual aquele irmão que encontrou o outro, né? Que não foi na igreja e disse, ei, você não sabe o que perdeu, nós tivemos um culto, mas que pregação, que mensagem, que palavra. O que foi que o pastor pregou? Mas foi a mensagem, você nunca mais vai conseguir ela. O que é que o pastor falou? Qual foi a pregação? E não, olha, não tem como você conseguir mais. Mas o que foi que ele falou? Olha, não sei, mas foi bom, foi. Então, veja vocês. Hoje de manhã estivemos falando sobre o quê? Não faça acordo. Fazer acordo com... Deus diz para Israel que não fizesse acordo com aquelas nações que eles iam tomar a terra deles. Era para matar do menor ao maior. Não tinha acordo. E aquilo é um tipo que não podemos fazer acordo com o pecado. Aquilo aponta para isso. É liquidar até a raiz. Porque o inimigo bom é o inimigo morto, diz o ditado, né? Até a raiz. E se deixa coisa para trás, aquilo vai se tornar um espinho na sua vida, aquele pecado, aquela raiz, aquilo vai te trazer insegurança, aquilo vai lhe trazer incômodo. E, por que não dizer que há muitos que vivem uma vida pesada justamente porque não destruiu o seu inimigo, não se afastou 100% da coisa errada. E a coisa errada lhe influencia, lhe quer dominar, lhe quer dirigir, ela transmite as suas mensagens, e você sabe que essas mensagens é contra a vontade de Deus. Por isso, o melhor é, vá até a raiz de cada assunto, até que elimine completamente. Amém? Então, vocês ouçam, e eu espero não só ouvir, mas pôr em prática. Êxodo capítulo 12, versos 5 ao 7. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do seu sangue, poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Precioso Pai, abrimos a Tua palavra e pedimos que agora Tu abras ela para nós e nos fale em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Então, domingo que vem, nós teremos, eu quero que todos os jovens estejam aqui, às 3h30, 4 horas. Eu gostaria que não faltasse ninguém, vamos estar presentes aí. Às 4 está bom, mas ninguém chegue atrasado, está bem? Então, nós queremos estar aí com vocês. E depois teremos outras notas, né? Mas na hora certa. Vamos falar sobre a nossa palestra essa noite, é que o sinal tem que ser exposto. Guarde bem isto. O sinal tinha que ser exposto. E hoje o sinal tem que ser exposto. Caso o sinal não fosse colocado ali na verga da porta, pelo lado de fora, para quem passasse, tinha que ver. Tinha que aquela casa mostrar que realmente havia sacrificado o cordeiro e que se identificava com o seu sacrifício.
E ali estava a química, o sangue, sobre os umbrais e a travessa da porta. Se isto não fosse feito, não havia nenhuma validade a pessoa ter matado o cordeiro se ela não pusesse o sangue ali do lado de fora. A pessoa poderia dizer, eu vou colocar o sangue, Deus conhece tudo e sabe de tudo, eu vou colocar o sangue pelo lado de dentro. Ou eu vou guardar ali, eu não vou pôr isto do lado de fora, eu não sou um fanático, eu posso provar que eu sou crente, sou, vamos dizer até, parente do mensageiro de Moisés, porque vocês sabem que Deus havia mandado que Israel tomasse o cordeiro. Esta foi a última praga que haveria de vir sobre o Egito, o juízo, a morte dos primogênitos. E a casa que não tivesse o sinal do sangue ali sobre a porta, o anjo da morte entraria. Não importava se fosse a casa do general, do rei, do homem do comércio, do nobre, do pobre, do servo, o anjo da morte entraria e mataria o primogênito, o filho mais velho daquela família. Então, a única coisa que o anjo da morte ele não olhava o tamanho da casa, a beleza, a cor da casa, ele olhava na porta. Ele não olhava nas janelas, ele olhava na porta. Era ali que tinha que estar exposto. Era ali que tinha que estar o sangue do cordeiro. Porque Deus havia dito, tome o cordeiro, guarda-o até o 14º dia, e o mate pela tarde. E aquilo tudo era um tipo de Cristo, que foi examinado e foi morto ali na cruz do Calvário. E o sangue daquele animal deveria então ser aplicado com pincel sobre o umbral da porta. Então nós vemos que aquilo era para ser visto. Era para ser visto pelo irmão, era para ser visto pelo anjo da morte, era para ser visto pelo diabo, pelos vizinhos, pelo patrão, era para ser visto pelo empregado, era para ser exposto. O anjo não iria respeitar nenhuma placa de igreja, nenhuma religiosidade, nenhuma sinceridade, nenhuma bondade pessoal. A única coisa que ele respeitaria era o sangue. E Deus disse, vendo eu o sangue, passarei por vós. Quer dizer, esta casa era poupada da dor, era poupada da morte. Então o crente tinha que matar o seu cordeiro. E ele teria que se identificar, ao colocar o sinal, ele se identificava que o cordeiro foi sacrificado, foi morto. Nós sabemos que o Velho Testamento ele está baseado. Quando diz o Velho Testamento, nós estamos dizendo o Velho Pacto foi baseado em quê? No sangue de animais. Porém, o Novo Testamento está baseado no sangue de Cristo. Jesus, antes de morrer, ele ao tomar da ceia com seus discípulos, diz, tomai e bebei. Este é o sangue da nova aliança.
quer dizer, o novo pacto que é feito por vós. Aí está o pacto. Está no sangue no sangue de Cristo. O velho pacto era sobre o sangue de animal. Agora a vida de um animal, o animal ele não tem alma. De modo tal que a química, quando eles tomavam o vermelho, aquele líquido, a química, eles tinham que colocar esta química sobre a porta. Quando nós falamos o sangue, nós não estamos falando a química em si, porque hoje você não tem a química, e eu creio que se pudéssemos ter a química, o sangue de Cristo mesmo, a química, isso nada mais provaria de que a vida dele foi dada. Porque a vida está no sangue. Por isso, quando eles matavam o cordeiro e apresentavam o sangue, eles provavam que alguém lhe substituiu, alguém morreu por eles. Mas era a vida de um animal, uma vida inferior. Ela não podia voltar sobre o crente. Por isso que a pessoa retornava com os mesmos desejos de pecar, mas a vida de Cristo não é a vida de um simples homem, mas o próprio Deus, ele retorna sobre o crente arrependido que aceitou e tira todo este desejo de pecar. E o Espírito Santo que habitou em Cristo, o Espírito Santo é o sinal hoje, não é a química, não, é o Espírito que habitou em Cristo. Se o Espírito daquele que habitou em Cristo habita em vós, diz a Bíblia, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. E este é o sangue que nos protege. Então, quando falamos sangue, estamos falando daquele sacrifício. Eu não estou lembrando a química, o vermelho, mas eu lembro a vida que foi dada por mim, foi dada por ti. É esta vida que nos protege. Como disse Deus, e darei zoe, vida eterna, quer dizer, a minha própria vida. E essa vida retorna sobre o pecador. Então, hoje nós não temos, irmãos, a química para pôr sobre a porta. A casa representa você, a porta por onde entra e sai. Representa a sua vida diária, suas atitudes, tudo. Você entra, você vive, você age. Então, sobre esta porta, deva estar o sinal. E uma vez, tendo este sinal, que é o Espírito Santo, você prova que está identificado com o Cordeiro que morreu ali na cruz do Calvário. Se não tens o Espírito Santo, como diz o apóstolo São Paulo, este não pertence a Deus. O que faz, o que prova de que realmente que cada um de nós estamos neste pacto, irmãos, não é dizer somente eu creio. É claro que primeiro tem que crer, então tem que agir, tem que fazer, tem que expor este sinal.
tem que expor este sinal. O que Deus fez com aquele corpo, o seu filho, ali na cruz do Calvário? Partiu. O corpo, Deus o tomou. E o Espírito que habitava ali, que era o próprio Deus, Deus estava em Cristo, Ele envia sobre a igreja. Essas duas partes têm que estar juntas. E se não há essa parte aqui, como diz Paulo, o tal não pertence a Deus. O pacto não é efetivo, não tem nenhum valor. Sem o Espírito Santo, a verdade é que não se prova que tem o sacrifício. Não se prova nada. Não se prova que tem os benefícios da cruz sem o Espírito Santo. Mas, pastor, o caso é sério? É sério, irmãos. A morte está vindo aí, o juízo está vindo aí, a tribulação está vindo aí. Mas o que é que Deus está olhando? O que Ele quer ver é Ele em você. É Ele em você. Porque ninguém será poupado se não tiver Deus em si. Seja o homem, a mulher, o moço, a moça, a criança, o velho. Vendo eu sangue, a única coisa que Deus respeita. Vendo eu sinal, sangue, vamos dizer o Espírito Santo. Então ninguém deveria descansar enquanto não tivesse isso aqui. Quando os chineses foram para a América do Norte, eles não falavam inglês, e tinham suas lavanderias e faziam um bom trabalho. Chegava por ali, o que fazia? Você levava o seu vestido, o seu terno, ele lhe tomava e, com gestos, e depois pegava um pedacinho de papel ali, de uma certa cor, e rasgava, como rasgamos isso aqui. Ele lhe dava uma parte e ficava com a outra parte. E pendurava isso ali na sua roupa. E quando você fosse buscar a sua roupa, isso era o recibo. Ele tinha que constatar a mesma cor e os detalhes, ver se a coisa encaixava perfeitamente. Não havia como enganá-los. E o Espírito Santo, essa é a parte que Deus enviou. E não tem como enganar. E o que prova que o sacrifício é válido para qualquer pessoa é ter a outra parte. É ter este sinal. É ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, simplesmente a tal pessoa está debaixo do juízo de Deus. Está fora da graça. Está fora da misericórdia. Sem o Espírito Santo. Alguém pode dizer, eu creio na mensagem. O profeta diz, você não me diz nada com isto? Sem o sinal, que é o Espírito Santo. Se você vai viajar, chega na rodoviária, compra a passagem, o valor pago lhe dá direito de você subir naquele ônibus e ir até o destino.
pelo qual você pagou. Então a passagem é o comprovante. E o Espírito Santo é o comprovante de que o preço foi pago. De que o preço foi pago. E isso é que te dá direito do arrebatamento, lhe dá segurança da vida eterna, lhe dá de segurança da ressurreição, caso você dormir, é o Espírito Santo. Prova, essa passagem prova que o preço, que eu aceitei o sacrifício, o preço foi pago, que eu recebia este sacrifício. Agora, lembre-se disso. Aonde era colocado o sangue do animal, aquela química ali? Era do lado de dentro da casa? Era pelo lado de fora. É como diz o profeta, muita gente Cristo era o cordeiro perfeito ali no Egito, quando mataram o cordeiro natural, e o sangue foi aplicado no umbral da porta, foi um sinal. Agora, o que significaria o sangue deste cordeiro? É o sinal que nós somos mortos a nós mesmos e identificados com o nosso sacrifício. Você vê? Então o cordeiro, o sangue e a pessoa são identificadas juntos. O sacrifício e o crente, você é identificado em sua vida por meio do seu sacrifício. E isso o faz o que é. Então o sangue foi o sinal da identificação, porque o sangue identificava que o indivíduo havia ferido e aceitado o cordeiro e havia aplicado o sinal a si mesmo. E não tinha vergonha. E ele não lhe importava quem o via. Tinha que ser pelo lado de fora. Mas queria que todos o vissem. E o sangue foi posto em tal lugar que todo aquele que passava podia ver o sinal. Muitos querem ser cristãos, porém o querem fazer em segredo, para que ninguém saiba que são cristãos. Agora, isso não é cristianismo. O cristianismo expõe seu sinal publicamente. Como é que nós vamos expor esse sinal publicamente? No escritório, na rua, quando se apresentam os problemas, na igreja e em todas as partes. O sangue é o sinal, e o sinal tem que ser aplicado, porque de outra maneira o pacto não é efetivo, quer dizer, não vale nada. Então não adianta dizer eu creio. Sem o Espírito Santo na vida, não vale nada. Agora, se o Espírito Santo uma vez na vida, ele fará com que você se identifique com esta vida. Você não é um cristão, uma cristã só na igreja. Você é todos os dias, qualquer momento, aonde quer que você está. O mundo olha e vê Cristo em você. Você não se envergonha da sua fé. Você não se envergonha de ser identificado como um filho de Deus, como alguém que faz parte do povo de Deus. Você não pode ser um crente oculto. Não se pode esconder uma luz debaixo de uma bacia, mas se coloca no velador para que todos na casa vejam. Então pode o mundo ver Cristo em ti? O sinal deva ser exposto.
Ali no Egito, se ele não fosse colocado ali pelo lado de fora, olha bem, aquela casa não tinha segurança nenhuma. Não importava se fosse a casa de um israelita, fosse um homem sincero, uma mulher sincera, pudesse provar sua genealogia desde Abraão. A única coisa que Deus respeita é o sinal, que é Cristo em você. É o Espírito Santo em você. O sangue é o sinal e tem que ser aplicado, porque de outra maneira o pacto não é efetivo. O sangue era naqueles dias um sinal ou uma identificação, identificando que o indivíduo havia sido redimido. É a mesma coisa hoje, o Espírito Santo em você identifica que você foi lavado, santificado, salvo. Eu gostaria que cada um de vocês parasse e meditasse profundamente nisso, para que você não tivesse batalhando uma vida inteira e no final chegar ali na estrada e nada valer. Seus hinos, seu tempo, sua fé, sua adoração. Pensa, se for tudo, a coisa se cair, foi tudo em vão. Por isso a preocupação máxima é esta, irmãos: expor o sinal. Expor o sinal. E o sinal não se expõe atrás da porta, se expõe do lado de fora. É o seu testemunho, é no seu falar, é no seu andar, é no seu viver. O marido tem que ver este sinal em Cristo, em ti. Os seus filhos têm que ver, minha irmã, meu irmão. Seus pais devem ver, meu jovem. O pastor vê isso em você, a igreja vê isso também no pastor. O sinal deva ser aplicado. O sinal tem que estar exposto. É isto que Deus quer. Quando Raabe recebeu aqueles 2 espias, e ela pediu misericórdia, e ela alcançou misericórdia. Não é isso? E eles tiraram aquela cinta vermelha e deram para ela e disse: olha, quando formos, você de pendura isso na janela da tua casa. E recolha lá dentro todos os seus familiares. E na hora que Deus nos der esta cidade, nós responderemos por vocês, desde que o sinal esteja ali, que é essa fita escarlata, que é um tipo do sangue de Cristo. Não saia fora por nada. Alguém poderia dizer assim: Raabe, hoje tem um encontro ali na praça, tem uma festa. O cantor tal vai cantar e haverá esse, aquele. Será que convenceria Raabe a sair debaixo daquela proteção? Nada. Nada pôde tirar ela debaixo daquela proteção. E ela trouxe para ali seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs. Quem sabe ela era vergonha da família, era uma mera prostituta. Mas às vezes Deus tem que começar a fazer a obra em um lar, é através da pessoa mais baixa, a pessoa que está mais decaída.
É por onde a janela vai abrir e a luz vai penetrar no seio daquela família. E eles ficaram debaixo. Raabe, suas amigas, vamos ter um encontro em tal lugar. Raabe, vamos visitar o shopping tal. Raabe, vamos aqui. Raabe, vamos ali. Ela se identificava com o sinal que ela havia recebido, o sinal de misericórdia, que ela seria poupada e todos os que estavam com ela. E quando Deus enviou aquele terremoto e derrubou Jericó, o próprio Deus respeitou aquele pedaço do muro aonde estava a casa de Raabe, aonde balançava aquela fita. Mas aonde estava aquela fita? Do lado de fora. Ela se identificava. E você tem que se identificar como uma verdadeira crente em Cristo. Lá na escola, lá no trabalho, nos seus negócios, na sua palavra, no seu viver, dentro de casa, aonde quer que você for. Pode o mundo ver Cristo em ti? Pode, sim, senhor. Pode, sim, senhora. O sinal tem que ser exposto. Tem que estar pelo lado de fora. Jesus disse: pelos frutos se conhece a árvore. E pelos frutos é que se conhece que realmente o sinal foi aplicado. Agora, quais são os frutos? Se o sinal é o Espírito Santo, quais são os frutos do Espírito Santo? Mas o fruto do Espírito é caridade. Aí está a exposição de quem tem o Espírito Santo. Caridade é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. É os frutos do Espírito Santo. Maldade? Não. Bondade. Eu li errado. É bondade, não é maldade. Estes são sinais que tem que estar sendo exposto no seu dia a dia, na sua vida diária. Fé, mansidão, temperança. Temperança. Que quer dizer o quê? Domínio próprio. Agora, como vai dizer que está debaixo do sacrifício, se não expor o sinal, com uma vida pura, uma vida limpa, correta? Com uma vida em pecado, você prova de que você está longe do sacrifício. Mas eu creio, olha, se cresce, poria, se realmente cresce, poria isso em ação. Isso não estaria somente nos lábios, mas estaria em funcionamento lá dentro do coração, e do coração é de onde procede as saídas da vida. Isso estaria em ação. Agora, não é mentindo, não é, minha irmã, expondo o seu corpo, se pintando, cortando o cabelo e querendo ser mais uma que enche as ruas da cidade.
Isso não é ser uma cristã. Isso não é expor o sinal. Não, isso não é ser um filho de Deus, com seus negócios cheios de mentira, de engano, com trapaças. Exponha o sinal. Pelos frutos se conhece a árvore. E o profeta nos disse que ele, para pregar esta mensagem, Deus veio trabalhando por muitas vezes, em muitas mensagens, até chegar ao auge dela. E ele diz: esta é a minha mensagem. Quer dizer, é a mensagem que eu represento nesta era. É Cristo em vós, é o sinal, a vida. E se é essa mensagem que nós dizemos que cremos, se ela não traz vida, então estamos mentindo. E o profeta disse, ele pregou a mensagem, o sinal pela manhã, e à noite ele pregou a mensagem, desespero. E ele lamenta e diz: eu pensei que a igreja iria entrar em desespero nesta manhã. E o que aconteceu com a igreja que não buscou, não entrou em desespero, não buscou o sinal? Quantos milhares ouviram? Mesmo ainda nos dias de hoje, esta mensagem ter ido pelo mundo, em todas as línguas, e as pessoas seguem ouvindo. Mas quem creu em nossa pregação? Quem creu nela? Eu pensei que a igreja entraria em desespero. Quer dizer, sem ter o Espírito Santo, é perca de tempo. E se você tem o Espírito Santo, então você prova, expondo-o. Não é escondendo, não. Lá na escola, aonde quer que você esteja, é necessário expor o sinal. E os frutos do Espírito, os frutos é o que mostra a natureza dessa árvore. Se você vê uma árvore, é um pé de laranja, parece, há muitos que parecem, mas ela só vai provar que é com seu fruto. Agora, se o mundo chamado cristão desse frutos genuínos, como seria bom, né, irmãos? O evangelho não seria escandalizado. Antes as pessoas sofriam pelo evangelho. Como disse um certo pregador aqui uma vez, hoje é o evangelho que sofre. Sofre com muita gente. Não é pessoas sofrendo pelo evangelho, há pessoas que o evangelho sofre com eles. A natureza é o que vai provar. Quando ela se manifesta, ela manifesta através de frutos. É o seu testemunho, é o seu falar, é o seu olhar, é o seu viver, puro e limpo, genuíno. Agora, pergunta o profeta, como poderia você pecar tendo por dentro um Deus impecável? Como poderia pecar tendo por dentro um Deus impecável? Como você poderia se identificar com uma coisa errada se você tem um Deus santo dentro de você, puro? E disse o profeta,
durante 2 dias eu estive ali, levei minha espingarda, disse que ia caçar esquilo, mas eu não dei um só tiro. E ele estava me instruindo a respeito disto. Diga isso, é aqui, e foi apontando dentro da Bíblia. E o profeta diz, eu costumo levar meu bloco de anotação, e então eu deixo a espingarda em um canto, e vou ali, começo a orar e adorar a Deus, e entro no Espírito, daqui um pouco eu começo a ter visões, daqui um pouco eu ouço a voz de Deus, e Ele me instruindo. E Ele me disse ali, estou repetindo as palavras dele, vá e ponha isso sobre o povo, quer dizer, conscientize o povo. E eu não reconhecerei outra coisa. Olha bem, eu não reconhecerei outra coisa, a não ser o sinal. Cristo em você. Então, o que é que nos traz essa natureza divina? Aí que está a grande importância do novo nascimento. O novo nascimento, ele traz essa natureza de Cristo para você. Ah, mas Jesus falou isso só uma vez. Mas é a primeira doutrina da igreja que Jesus deu, foi o novo nascimento. Não foi 7 trovões, não foi isto, não foi selos. A primeira doutrina foi o novo nascimento. Às vezes preocupamos muito com que as pessoas sejam batizadas em nome de Jesus, mas antes do batismo tem aquela palavrinha, arrependei-vos. Arrependei-vos. E o batismo, ele não regenera a pessoa. Ele não transforma a pessoa. É um testemunho da indagação de uma boa consciência, aonde você se identifica com Cristo, que você morreu para o mundo. Mas o que muda, o que transforma, é a obra do Espírito Santo feita em sua vida. Agora, pastor, como eu sei que eu tenho o Espírito Santo, sinal, como eu posso saber disto? Irmão Brando, na mensagem de desespero, ele dizia, eu capto isso em vossas mentes, essa indagação. Olhe, quem era você antes? Vamos olhar para os pequenos sinais. Quem é você agora? Quais eram os teus desejos antes? E quais são os seus desejos agora? É assim que você vai sabendo. E você chega, como diz aquela irmã de cor, não sou o que eu quero ser, o que eu devo ser, mas também não sou o que eu era antes. Quer dizer, estou caminhando, estou progredindo. O sinal tem que ser visto. Podemos pregar, como disse Spurgeon, há pregadores que quando estão no púlpito, dá vontade que eles nunca desçam do púlpito. Uma mensagem linda, uma mensagem profunda, uma mensagem que estimula. Quando estão no púlpito, dá vontade que nunca desça do púlpito. Mas quando estão fora do púlpito, dá vontade que nunca suba no púlpito. Nunca suba no púlpito. Então é com a nossa voz, a nossa vida, é com o nosso testemunho, é que provamos que o sinal está exposto. Não é com as nossas simples palavras, mas é com a nossa pregação, a vida diária. Sabe o que a Bíblia fala para vocês, irmãs?
quem tem marido descrente, que a mulher deva ganhar o seu marido, como? Como? Só com o seu viver, só com o seu testemunho. Lembra daquela irmã que o profeta nos fala? Que o marido era um bêbado e ele não importava que, gostava de beber, e ele não importava que ela ia para a igreja. E um dia ali entre os colegas no bar começaram com os colegas, alguém disse: todos os crentes, os cristãos hoje é um monte de hipócritas, não vive o que crê. Daí ele disse: olá, companheiro, um momento, eu conheço alguém que vive. Quem? Minha mulher. Você tem o testemunho da sua própria família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais. Às vezes é mais fácil obter o testemunho lá de fora, quem não nos conhece bem. Mas quando você tem o testemunho de quem lhe conhece bem, que Deus te conserve nisso. Vamos lá, vamos se portar de bêbadas, vamos lá, vamos fazer um teste. E foram para a casa da pobre da irmã, né? E entraram ali, abriram as portas, e um cai de um lado, outro cai do outro, vai passando por cima de cadeira, e vão pelo sofá e se portando como bêbados. E o que ela fez? Acomodou cada um deles, tudo, e o marido gritou: eu quero presunto com ovos. Ele sabia que era o que tinha, né? Vai fazer para nós. E ela foi. Ela não saiu dali com cabo de vassoura e xingando e ameaçando pôr a polícia em riba deles. E usar a lei Maria da Penha e tanta coisa mais. Não, ela não saiu com isso. Ela ajudou cada um deles, foi lá, fez as coisas, trouxe, pôs na mesa. E o homem passou a mão, jogou tudo no chão, quebrou os pratos, esparramou tudo. Você sabe que eu não gosto disso. Então como é que você quer? Como é que você gosta? Espera, vai lá limpar. Quando eles escutaram ela lá na cozinha cantando: é só Jesus levará a sua cruz sozinha? Sozinho? Não há uma reservada para mim? E um olhou para o outro e disse: essa é. Essa expõe mesmo o sinal. Essa dá prova com frutos. Eu estou lembrando de uma coisa. Aonde é que às vezes mais se descuida em dar essa prova do sinal de Cristo em você? Sabe aonde? É nos lazeres. É na praia. É lá nos lazeres, nos descansos, é onde acha que está mais livre, pode andar, se vestir, se portar mais levianamente, irresponsavelmente. E se naquela hora for a hora? E se naquela hora for a hora que Deus vai conferir se o sinal está sobre você ou não? Porque o que nos faz, irmãos, diante de Deus não é o nosso passado, e nem o que pretendemos ser no futuro, mas é o nosso presente. Deus é já. Ele é agora. É o nosso momento, é hoje. Não, como diz ele, pode um justo, se ele esquecer da sua justiça, passar a fazer coisa errada,
todo o tempo que ele viveu será esquecido. Mas se também um pecador se arrepender, todo o tempo que ele viveu errado também será esquecido. Isso mostra que é agora. É o teu presente diante de Deus que fala. Certa vez Deus disse para o irmão Branham que eu não estou olhando o que você pretende fazer, mas as pequenas coisas que você está deixando de fazer. E acrescenta o profeta, Deus não nos dá mérito pelas nossas pretensões, quer dizer, as nossas boas intenções. Deus é já. Agora, se isto não foi exposto, o sinal não foi exposto na minha vida, na sua vida, o pacto não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor. Porque aqui está o comprovante, a prova de que realmente você aceitou o pacto, aceitou o sacrifício, aceitou a misericórdia, é ter o Espírito Santo. Não é você dizer, eu tenho uma revelação, eu tenho as ideias, eu tenho as conclusões, pode ser correta, mas se não tem o Espírito Santo, tudo isso não vale nada. Essa é a verdade. Fiquemos de pé. Espero que cada um reconheça a suma importância de ter o Espírito Santo. Pare, confira, veja se você tem o azeite na botija, se tem a reserva, se está cheia. Isso é a coisa mais importante. Preciosíssimo Pai, eu peço que o Senhor ponha dentro de cada um de nós esta advertência, que o sinal tem que ser exposto. O ímpio tem que ver esse testemunho de crente. Os parentes, os amigos, os colegas de trabalho. Eu rogo que o Senhor dê graça, coragem, para que cada um exponha Cristo em sua vida. Ali dentro da sala de aula, com nossos jovens e crianças. Ó Deus, que os nossos lares realmente esteja, Senhor, manifestando a Cristo. Como disse-nos o teu profeta, se você vai expor o sinal, então jogue fora todo o baralho, toda essa música mundana, todos esses tipos de jogos, todo fuxico, todo complexo, todo espírito de divisão. Isto é, se vai expor o sinal. Pedimos que o Senhor nos dê graça, Senhor. Faça com que cada um, ó Deus, seja, Senhor, abençoado neste sentido. Um crente entre os crentes. Faça de mim um ministro entre os ministros. Um irmão entre os irmãos. Ó Deus, ajuda-nos. Eu sei que é preciso ter ousadia e coragem para expor o sinal. Quando olhamos aí fora, meu Pai, e vemos que
quantos milhões de chamados cristãos vivem suas vidas soltas, erradas, tal qual o mundo vive. E fala de Cristo, e cantam, e louvam a Ti. Ó Deus, mas os seus frutos estão dizendo outra história. Conta outra história. Pai, permita que cada um possa se identificar com o seu sacrifício nesta noite e se identificar todos os dias das suas vidas. Ajuda nossas crianças, cada família aqui, cada lar, santifique as nossas casas. Às vezes, tanto lixo que foi jogado fora, a coisa vai recolhendo. E a poeira vai assentando. E é sempre preciso fazer aquela limpeza diária, como se faz na casa. Temos que estar também, ó Deus, conferindo a nossa vida. Ajude minhas irmãs e meus irmãos. Abençoa-nos, ó Pai. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti. Perdido, encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti. Em ti, pode o mundo ver Cristo em ti, perdido, encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti, vencido o tirano e a morte também. Liberto já sou por Jesus, mas Ele voltou para a glória do além. E em nós é mistério ver Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti, perdido, encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti. A lua ilumina a noite e o céu, o sol refletindo esta luz. Mistério ver Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti, perdido, encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti. A rosa se vê o poder do Senhor, seu cheiro perfuma o jardim. Jesus, como a rosa, é a mais linda flor, e em ninguém será visto e em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti, perdido, encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti.
suavemente. Abaixe a cabeça, igreja. Todos, feche seus olhos. Você compreendeu? Você viu, entendeu? Você quer fazer sua oração em silêncio diante de Deus? Se você não tem exposto o sinal na sua vida, sua família não pode ver Cristo completamente em você. Seus filhos, seus vizinhos, seus parentes. Você quer pedir a Deus graça? Primeiro confesse. Reconheça, Senhor, eu tenho sido um fracassado. Eu tenho falhado. Mas eu peço perdão e misericórdia. Segunda coisa, você pede perdão. E a terceira coisa, você pede graça. Para que você possa viver Cristo, expor o sinal. Se a tua fraqueza está nos olhos, peça a Deus, santifica o meu olhar. Se está nos lábios, santifique o meu falar. Se é uma curiosidade desmedida, peça a Deus que te liberte desse espírito. Se é um espírito de fuxicar, se importar com a vida alheia, peça a Deus que te liberte. E limpe o teu coração de toda impureza. Diga para Ele: Senhor, eu quero expor o sinal. Me ajude, Senhor. Me dê força, coragem. Eu vou me empenhar mais. Me ajude, Senhor. Me dê nova disposição. Me converta totalmente, Senhor, para Ti. Renove a minha fé. Renove a minha vida contigo. O meu compromisso, Senhor. Vai batendo na porta. Vai se humilhando diante de Deus. Aleluias. Ajuda, Senhor. Perdoa. Liberte, Senhor. Venha polir nossas vidas. Venha tirar toda poeira, todo aquilo que tira o brilho do Evangelho de Cristo, tira o brilho da mensagem. Se você traz mágoas e reservas em teu coração, perdoa. Esqueça disso. Não leve isso em conta. Olhe para frente. Olhe para frente. Deixe esse seu orgulho, essa sua pirraça. Abra mão dessas coisas pequenas e mesquinhas. Se solte destas coisas.
Diga: Senhor, eu quero expor o sinal, eu quero Cristo. Eu quero que o mundo veja Cristo em mim. Não importa o que vão dizer, que todos possam ver, ó Deus, Cristo em mim, isso é o que me interessa. Tire de mim tudo isto que não te glorifica. Vai orando, vai se soltando diante de Deus. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Aleluias. Ajude teus filhos, tuas filhas, Pai, que nesse momento se joga aos teus pés. Não queremos invalidar o pacto. Dá-nos o teu Espírito. Dá-nos o teu Espírito. A prova de que estamos debaixo deste pacto. Ó Deus, dê o teu Espírito a cada um, Senhor, a cada uma. Teu profeta diz que a obediência completa a palavra. Isso dá direito do Espírito, do sinal, de receber o Espírito Santo. Conceda, Pai. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti. Perdido, encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em ti. Pode o mundo ver Cristo em mim, em mim. Pode o mundo ver Cristo em mim. Perdido, encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em mim. Pode o mundo ver Cristo em mim, em mim. Pode o mundo ver Cristo em mim. Perdido, encoberto de trevas. Pode o mundo ver Cristo em mim. Alguém entre nós, ainda a igreja de olhos fechados, que queira dar a sua vida para Deus, sair deste mundo de pecado, de engano e condenação e vir a Cristo que morreu por ti para te salvar, te dar a vida eterna, se manifestar em você, é preciso que dê esse primeiro passo de aceitação. Alguém deseja fazer isso essa noite? Levantaria você a sua mão, você que não é um cristão, uma crente, um crente. Aceitar a Cristo e ser batizado no seu nome, se arrepender e ser batizado. Este é um momento muito importante. Primeiro devo aceitar. Alguém queira fazer isso, levantaria sua mão, dizendo: pastor, ore por mim. Eu quero servir a Deus com vocês.
Eu quero que o mundo veja Cristo em mim daqui para frente. Alguém deseja fazer isso? Sair do pecado, das bebidas, do cigarro, das mentiras, das cobiças, dos adultérios. Esta é uma hora de oportunidade. Está aberto o altar para você. Nós temos alguns pedidos de oração e sempre gostamos de atender a esses pedidos. A irmã Maria Araújo pede em favor do seu filho Eliseu pela libertação e salvação do mesmo. Também a irmã Liliane dos Quadros irá fazer uma perícia, quer dizer, pede por si e por sua família. Também o irmão Guerino por um vizinho. E Oséias Rodrigues, Davi Chaves, oração por Francisco, Paulo, Priscila Rodrigues. E a irmã Nara pela sua saúde. E Dona Georgina pede intercessão. Ela até mandou essa foto, né? Por ela e seu sobrinho. E aqui até tem uma carteira de trabalho. Por certo, alguém que quer trabalhar, isso? Nossos problemas, nossas necessidades são muitas, né? Irmão João e Samira de Jundiaí pede por si. E também Leonora Vargas pede por si, família. Vocês são pessoas que creem. E a Bíblia nos diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, quer dizer, tem poder perante Deus. Eu estava ouvindo um testemunho de um certo irmão e ele estava sem trabalho, sem serviço, isso há muitos anos atrás. Daí o sogro dele disse: ore a Deus. E ele, na sua fraqueza, chegou e disse: ó Deus, eu estou precisando de um trabalho para trazer o sustento para minha família, tal. Orou. Terminou a oração, ele parou e disse: isso não vale nada. Isso não passa de palavras. E naquela hora, então, abriu uma visão. Ele teve uma visão. E ele viu ele orando. E quando ele orava, aquilo saía igual um raio de luz, um facho de uma lanterna. E ia até diante do trono de Deus e tornava-se notas musicais. E assim mesmo, quando oramos, isso é desse jeito. Chega na presença de Deus. E ele ficou olhando aquilo. E ele entendeu que não é só palavras. Ele entendeu que Deus ouve. E no outro dia as portas se abriu dentro daquilo que ele havia pedido. Quando você ora é desse jeito. Essa é uma linha que nós temos com Deus que o diabo gostaria de cortar. E qualquer hora que você se dirigir a Deus, elevar seus pensamentos, está aberta essa linha. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Alguém mais tem algum pedido a fazer? Levantaria a sua mão. Mantenha ela de pé. Isso é levantada, né? Por ti ou por alguém. Vamos orar com o nosso irmão Beto. Senhor Deus, é muito bom poder falar contigo, Senhor. É verdade. Nós confiamos tanto em Ti, Senhor, que se possível, se precisasse, nós daríamos a nossa vida por amor do Teu nome.
Foi isso que prometemos, Pai, quando fomos batizados. E estamos até hoje com isso em nosso coração. Por isso, Pai, nós cremos que o Senhor responde às nossas orações. E pedimos que Tu, neste momento, com o Seu amor puro, santo e verdadeiro, dê a essas pessoas o que elas precisam, Senhor. No nome de Jesus, nós repreendemos toda a obra do mal. Que Satanás possa ser envergonhado e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Para a glória do Teu nome, agradecemos desde já pela resposta. Muito obrigado, Senhor. Honra a fé de cada um, Pai. Aquilo que eles têm apresentados na Sua presença, que o Senhor possa responder. Obrigado, Jesus, nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, ainda só um instante, espero que ninguém esteja com tanta pressa, né? Mas assentai-vos um instante, vamos cantar ainda um hino com o irmão Beto. Vamos adorar a Deus, repetindo isso aqui. Você pode ter uma fé muito bonita, de ter um quadro muito bonito, mas lembre-se disso, essa tua revelação, ela não tem efeito nenhum se ela não estiver de acordo com a palavra, e mesmo se ela estivesse de acordo com a palavra, essa tua revelação, você tem que ter isso aqui, ó. Senão, não vale nada. Se há uma coisa que o diabo em todos os tempos tem procurado destruir, é tirar o sangue de sobre a igreja. Porque o diabo ele foi derrotado, foi através do sangue. E sempre ele quer tirar isto do cristão. Dizendo o quê? Que a misericórdia terminou. Mas isso não é só hoje, não. Sempre houve essas tentativas. Sempre houve. E se não há este sangue, essa misericórdia, que representa a misericórdia de Deus, a graça de Deus, que está sobre todos os cristãos, porque a misericórdia está em todos aqueles que aceitaram misericórdia. Raabe pediu e aceitou. Não é só hoje, não. Todos os cristãos sempre tiveram esta misericórdia. Caso contrário, suas orações não são ouvidas, seu testemunho não é aceito, sua vida não é aceita. E se vemos, como alguém perguntou, irmão Brana, a misericórdia terminou? O que é que ele responde? Oxalá que não, eu ainda tenho meus filhos que estão de fora. E essa pessoa ainda perguntou, disse, eu vejo que as pessoas que são curadas, são libertadas. O profeta diz, nunca pense dessa maneira, nunca. Então, irmãos, o sangue é a nossa vitória, o sacrifício é a nossa vitória. E quando nós viemos e tomamos da Santa Ceia, estamos testificando o quê? Fazer isto em memória de mim. Israel comemorava na Páscoa em memória da sua libertação no Egito. E a libertação, a salvação foi através do quê? O sangue. A misericórdia no jardim do Éden se estendeu através de quê? Do sangue. E se o sangue de animais no passado, de uma novilha, falava, quanto mais o sangue de Cristo fala por nós. A vida de Cristo em nós dá segurança, dá vida eterna. Um animal não tem a vida eterna, ele não pode dar vida, a vida de um animal, um ser irracional. Mas Deus disse, eu darei zoe, minha própria vida. Então é preciso ter isso aqui. Caso contrário, o pacto não é efetivo, não vale nada. Não vale nada.
Então, diante disto, é necessário que haja realmente um desespero, porque Deus, Ele sempre responde quando nós buscamos Ele, como diz a Escritura, de todo coração. Serei achado por vós. Seu batismo não valeria nada, dizer que crê na mensagem, tem um profeta, não vale nada. Os muitos anos de fé não valeria nada sem isso. Então, temos que nos concentrar em quê? No quê? O Espírito Santo, o sinal. Cristo em vós, a esperança de glória. Alguém pode dizer, mas isso aí é uma primeirona, isso aí é uma segundona, isso... Irmãos, isso aqui é a base. É o que dá segurança, é o que dá certeza. Está bem? Não é você ter uns pensamentos bonitinhos, novinhos aí. Às vezes quadros lindo. Mas a vaca está pastando o capim lá em riba da árvore. Onde você já viu um animal lá em riba da árvore comendo capim? É um quadro, é bonito, mas está fora de ordem. Vamos deixar ela na terra, vamos deixar as coisas de Deus como eles são, de uma maneira simples e direta. Amém? Esse é o tipo da fé que Deus nos chamou. E a Bíblia diz, ninguém saiba mais do que lhe convém. Ninguém saiba mais do que lhe convém saber. E não vos afasteis da vocação com a qual fostes chamados. Deus te chamou nessa altura, vamos caminhar com os pés no chão. Amém? Não quer dizer que essas ideias mirabolantes ou que seja... Olha, irmãos, sem isso, não vale nada. E mesmo se tiver correta a fé e tudo mais, mas sem isto, sem o Espírito Santo, é nada. Não há arrebatamento, não há ressurreição, não há nada. Põe uma semente no chão, se ela não tem vida nela, ela nunca vai brotar. E essa vida é Deus, Cristo em você. Você morre, mas leva Ele contigo. Esse é o penhor. Por isso Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e um dia eu verei. Leve este poder vivificador, como Eliseu levou em seus ossos, em sua vida, em cada célula do seu corpo, do seu espírito, da sua alma. Naquele dia, quando a voz do arcanjo soar, você vai levantar. Amém? Esta é a nossa esperança. Cristo em vós. Não canse. Mas, pastor, isso sempre tem ouvido. O irmão Brana sabe o que ele disse? Pregue o sinal como quem prega a cura divina. Nos dias que ele estava aqui, era cura divina, era o movimento da cura divina pelo mundo. Osborne, Al Herbert e tantos outros mais. Pelo mundo inteiro, Deus trouxe um avivamento de cura divina. E o profeta, quer dizer, onde você ia, se ouvia falar de cura, fé e cura, fé e cura. E o profeta nos diz, pregue o sinal como quem prega a cura divina. Quer dizer, pregue bastante. Pregue, não canse. Até que veja isso, até que obtenha isso. Deus abençoe.